Respeito. Como é tratado esse tema dentro das constelações sistêmicas e familiares? Aliás, como é tratado dentro da terapia sistêmica? Nós vamos olhar um pouquinho para esse tema hoje e a gente vai perceber que isso pode nos ajudar em todo e qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento empresarial, seja um relacionamento de casal, ou na nossa relação com os amigos, não importa. Mas isso pode nos ajudar e nos ajudar muito. Eu tenho uma definição para a palavra respeito. É como uma grande receita que me ajuda muito e que de repente pode ajudar você. Eu quero começar primeiro com essa definição, que é uma definição minha, uma definição própria. Para mim, respeito é dar a devida atenção a. Mas se você olhar para a palavra respeito, se você for na etimologia da palavra, você já viu que eu gosto de olhar para a etimologia da palavra. E por que eu gosto de olhar para a etimologia da palavra? Porque eu entendo que quando a gente olha para a raiz das palavras, tudo fica mais fácil para a gente, tudo fica mais tranquilo para a gente poder entender a ideia inicial que veio através dessa forma de comunicação tão brilhante que é a palavra. A palavra respeito vem do latim respectum ou respectus. Na verdade, é algo como olhar para trás, como no sentido de dar uma atenção novamente a algo. Então é um olhar muito mais profundo sobre algo. E é nesse sentido que eu falo que a gente deve dar a devida atenção a. Dar a devida atenção a significa o quê? Significa que quando eu dou a devida atenção a um ambiente onde eu estou, eu consigo respeitar melhor este ambiente. Quando eu dou a devida atenção a alguém, eu consigo respeitar melhor alguém. Mas eu quero trazer algumas considerações do Bert Hellinger que eu considero que elas são fundamentais para a gente entender este conceito e esta visão dentro das constelações sistêmicas familiares. Mas antes disso, antes de trazer essas considerações do Bert Hellinger, eu quero te lembrar o seguinte: se você é novo, está chegando no canal aqui agora, lembra de assinar o canal. Você pode clicar aqui em cima e ativa o sininho para você receber as novas atualizações. Bom, então o Bert Hellinger nos fala de alguns pontos em relação ao respeito. E o primeiro ponto que ele coloca, que é um ponto que a gente deve refletir, talvez seja um ponto importantíssimo para a gente refletir, é o seguinte: renunciar a uma imagem previamente construída. O que significa renunciar a uma imagem previamente construída? Significa dizer a mim mesmo, aqui, para mim, dizer, sim, eu tenho minhas referências, sim, elas são importantes para mim, sim, mas elas são apenas as minhas referências. E pode ser que existam outras referências que venham se sobrepor a estas e venham, de alguma maneira, venham atualizar as referências que eu tenho. Então, significa que quando eu renuncio a essa imagem, eu, de certa forma, abro mão de cristalizar uma referência, um pensamento, um sentimento, uma sensação. Eu deixo de ficar preso em algo. Eu me liberto daquela sensação de me apegar a algo. Porque muitas vezes a gente se apega a um pensamento, um sentimento, uma sensação, através das referências que a gente tem. Então as referências não são ruins, elas são boas. Mas se elas nos aprisionam, a gente tem que refletir sobre isso. Então pense nesse ponto, que é renunciar a uma imagem previamente construída. E é só através dessas imagens previamente construídas, através das referências que a gente tem, é que a gente julga as pessoas. Porque dizer que ninguém julga, tem gente que talvez diga para você, eu não julgo ninguém. Isso é uma grande mentira. A gente sempre julga. Quando alguém olha para uma pessoa e vê uma pessoa sorrindo, ele diz assim, nossa, aquela pessoa que está sorrindo, ela está feliz agora. Isso não é a verdade. Ela pode estar sorrindo por uma indignação, ela pode estar sorrindo por uma tristeza, ela pode estar sorrindo por N motivos que a gente não sabe. Então não quer dizer que um sorriso seja a definição da alegria ou da felicidade. Pode ser muitas outras coisas. Então quando eu abro mão dessa famosa referência que eu tenho, quando eu renuncio a essa imagem previamente construída, eu posso me aproximar muito mais fácil de alguém e aí talvez perguntar a alguém ou levar um relacionamento melhor. Isso me ajuda em todos os campos do meu relacionamento, seja ele o relacionamento familiar com meus filhos ou com meus pais, ou o relacionamento de casal e até mesmo os relacionamentos de amizade ou negócio. Então isso vai me ajudar. E isso me leva a um segundo ponto, que talvez seja um ponto importantíssimo dentro desse processo também, um ponto que ele nos traz com uma propriedade muito grande, assim, ele mostra esse ponto. Veja que
a terapia sistêmica, o pensamento sistêmico, ele traz uma maturidade muito grande para a gente. Então a gente tem que entender que caminhar por isso é refletir sobre essas coisas que eu estou te falando. Então qual é o segundo ponto? O segundo ponto é amar aquilo que é real. Porque aquilo que é real, só aquilo que é real pode me libertar verdadeiramente, me dar as condições de viver uma vida muito mais plena. Então, amar o real significa abrir mão da ilusão. E abrir mão da ilusão só depois que eu renunciei previamente a essas imagens que eu já construí previamente na minha cabeça. Imagens que muitas vezes elas me ligam aos meus familiares, me ligam à minha família. Ou seja, significa também que eu vá trazer de uma forma ou de outra, crescimento para dentro da minha família. E isso é muito bonito. O pensamento sistêmico traz essa maturidade para a gente. E aí, então, entendo que aquilo que é real me dá essa possibilidade de crescimento. Eu olho para o meu corpo e vejo ele exatamente como ele é, sem nenhum tipo de ilusão. Eu olho para mim e vejo exatamente como eu sou, sem nenhum tipo de ilusão. Sem ficar aqui colocando um manto nas minhas costas, dizendo que eu sou uma pessoa extremamente boazinha. Não, tem momentos em que eu não sou tão bonzinho. Assim como tem momentos que você também não é tão bonzinho. Tem momentos em que você talvez não seja tão honesto. Assim como tem momentos em que eu talvez não seja tão honesto comigo ou com outras pessoas. Isso é real. Isso nos faz sermos seres humanos. Então isso nos aproxima da humanidade. E aí, por fim, ele traz um terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto que ele traz com isso? Quando eu me alegro, quando eu olho para isso, isso me traz uma alegria imensa. E alegria não no sentido da emoção em si, mas alegria no sentido de uma sensação, um movimento que eu saiba que pode me levar para frente. Isso me faz amar, me amar como eu sou e me faz amar o outro como ele é. E, portanto, a partir daí, eu posso fazer algo importantíssimo nesta vida, que vai trazer respeito, que vai gerar respeito, vai trazer respeito para o outro e vai trazer respeito para mim, vai trazer este olhar, vai fazer com que eu dê a devida atenção para o outro, mas com que o outro dê a devida atenção para mim também. E o que é isso? É eu poder promover a mim mesmo. Então veja, cabe esta reflexão nesse momento. Como é que eu posso promover o outro e como é que eu posso ser promovido pelo outro? Talvez eu só possa promover o outro na medida em que eu possa enxergá-lo verdadeiramente e só possa ser promovido por ele na medida em que eu me mostre verdadeiramente como eu sou. Sem nenhum tipo de pano que me cubra, sem nenhum disfarce, ser aquilo que eu sou. Então o conceito de respeito dentro das constelações sistêmicas e familiares é um conceito muito próximo do respeito dentro da terapia sistêmica e da terapia de uma forma geral. Então eu quero deixar para você hoje aqui uma playlist, sobre constelações sistêmicas e familiares que de repente pode te ajudar a criar essa reflexão ou, de repente, desenvolver esse pensamento sistêmico que eu acho que traz tanta maturidade para a gente. Bom, as constelações nos oferecem isso. Se você quiser saber mais sobre constelação, eu deixo aí nos links aí embaixo o telefone da empresa e um link para você tirar mais dúvidas se você quiser. E venha conhecer uma constelação. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, um grande abraço. Valeu.